O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, praticado por centenas de países. E esse esporte, ele desperta interesse mundialmente. Mas alguém já imaginou como que ele foi criado e como foi a evolução dele até os dias de hoje? Então, nesse vídeo eu vou explicar como que teve a origem do futebol e como que ele foi regulamentado naquela época para ele se transformar no que é hoje. Porém, antes de eu falar um pouco sobre a origem do futebol, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo para o seu amigo, porque eu tenho certeza que ele vai gostar desse vídeo. Beleza? Olá pessoal, eu sou o Marcelo Cavazinho e vim aqui falar sobre um assunto muito interessante sobre o futebol, que é a história do futebol no mundo e no Brasil. Embora não há dados de como foi criado esse esporte, historiadores descobriram vestígios de jogos de futebol em várias culturas antigas que eram parecidos, mas não era considerado futebol ainda, pois não havia definição de regras como há hoje, e também nessa época o homem já tinha interesse nesse tipo de esporte desde os tempos antigos. O primeiro relato que tinha era a origem do futebol, que era na China antiga. Por volta de 3000 a.C., os militares chineses eles praticavam um jogo que na verdade era um treino militar. Após as guerras, eles formavam equipes para chutar a cabeça dos soldados inimigos. Olha que bizarro. E com o tempo, essas cabeças dos inimigos foram sendo substituídas por bolas de couro revestidas com cabelos para representar a cabeça desses inimigos deles. E eles formavam duas equipes de 8 jogadores. E o objetivo era passar a bola de pé em pé sem deixar ela cair no chão, levando para dentro de duas estacas fincadas no campo. E essas estacas eram ligadas por fio de cera, que já dava a entender que era a trave, que fazia a trave do gol. Também tinha a origem que no Japão antigo. No Japão antigo ele foi criado um esporte muito parecido com o futebol, que ele se chamava Kemari. Ele era praticado por integrantes da corte do imperador japonês e ele acontecia num campo de aproximadamente 200 metros quadrados. E a bola era feita de fibras de bambu e entre as regras o contato físico era proibido entre os 16 jogadores, 8 para cada equipe. Entendeu? No Japão antigo já tinha o início de regras, porque já não podia ter um contato, já não podia ter violência, entendeu? Então já no Japão antigo eles já vinham com a ideia de que vamos criar regra, porque sem regra aí vira bagunça. E os historiadores de futebol, eles encontraram relatos de que aconteceu jogos entre equipes chinesas e equipes japonesas nessa época. Também teve os gregos, a origem do futebol na Grécia e Roma. Primeiro vamos falar da Grécia. Os gregos criaram um jogo por volta de um século antes de Cristo, que se chamava Epísquiros. Neste jogo, os soldados gregos dividiam-se em duas equipes de 9 jogadores cada e jogavam num terreno de formato retangular. Os jogadores, também militares, usavam a bola feita de bexiga de boi, cheia de areia ou terra. O campo onde se realizavam as partidas em Esparta eram bem grandes, pois as equipes eram formadas por 15 jogadores. E quando os romanos dominaram a Grécia, eles entraram em contato com essa cultura e acabaram assimilando os epísquiros. Porém, o jogo tomou uma conotação muito mais violenta. Agora eu vou falar um pouco do futebol, o futebol na Idade Média. Diz que
Ó, eles praticavam um jogo pot-tapou, que era praticado pelos maias. E apesar de que nessa época, 3.000 anos atrás, não havia transmissão de TV, não havia polícia nem nada, qualquer pancadaria se transformava em um conflito armado, entendeu? Em um conflito de guerra. E que esse conflito só acabaria quando houvesse sobrevivente de apenas um time. Dizem até mesmo que os maias foram eliminados do torneio sul-americano pelos incas, que por sua vez os incas foram eliminados pelos astecas e que logo viriam ser eliminados pelo Hernán Cortés, que ele era tipo um conquistador, ele era tipo, vamos dizer, o Pelé, o maior desse esporte nessa época. Também tem na Itália medieval. Na Itália medieval apareceu um jogo chamado Gioco del Calcio. Ele era praticado em praças e os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os dois postes no canto extremo da praça. Só que nessa época a violência era muito comum, pois os participantes levavam para o jogo seus problemas, tipo problemas pessoais, eles levavam para o jogo porque lá eles poderiam, tipo assim, acabar com esse problema ou tirar ele da cabeça, entendeu? Então a violência era muito forte e já chegavam um pouco de cabeça quente. E também tinha outro problema também, que era questões sociais típicas dessa época também, que também afetavam no jogo. E o barulho, a desorganização e a violência eram tão grandes que o rei Eduardo II teve que decretar uma lei proibindo a prática desse jogo, o Gioco del Calcio, condenando a prisão aos praticantes. Porém, o jogo não terminou, ele não acabou aí, pois os integrantes da nobreza criaram uma nova versão dele com regras que não permitiam violência. E nessa nova versão eram cerca de 12 juízes que deveriam fazer cumprir as regras do jogo para extinguir toda a violência deste jogo. O futebol chegou na Inglaterra. Pesquisadores concluíram que o Gioco del Calcio, que saiu da Itália, chegou na Inglaterra por volta no século XVII. E na Inglaterra, o jogo ganhou. A Inglaterra, ela era muito organizada. E aí, por causa disso, ele pegou a ideia da Itália e criou regras, entendeu? Falando assim, tipo, para não acontecer o que aconteceu na Itália. Bagunça, violência desnecessária, entendeu? Aí, por causa disso, eles criaram regras. E aí, o jogo ganhou regras diferentes ele foi organizado e sistematizado. Eles colocaram bem assim, que o campo deveria medir 120 por 180 metros e nas duas pontas seriam instalados dois arcos retangulares, vamos dizer assim, e chamados de gol. A bola era de couro enchida a ar, com regras claras e objetivas. O futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa, e aos poucos foi se popularizando. No ano de 1848, uma conferência de Cambridge estabeleceu-se um único código de regras para o futebol. E no ano de 1871 foi criada a figura guarda-redes, que se chama goleiro hoje em dia. E que ele seria o único que poderia colocar as mãos na bola. E deveria ficar próximo a gol para evitar a entrada da bola. Em 1875 foi estabelecida a regra do tempo, de 90 minutos. E em 1891 foi estabelecido o pênalti, para punir falta dentro da área. E somente em 1907 que foi estabelecida a regra do impedimento. Então, na Inglaterra, ela já veio criando as regras, já veio organizando o futebol. Entendeu? Se hoje tem um futebol que é todo cheio de regras, é graças à Inglaterra. Que a Inglaterra ela veio e organizou e evitou de virar bagunça o futebol, continuar a virar bagunça. Entendeu? E o profissionalismo no futebol foi iniciado somente em 1885. E no ano seguinte seria criado na Inglaterra a International Board, que é a entidade cujo objetivo principal era estabelecer e mudar as regras do futebol quando era necessário.
quando se houver evolução no futebol, eles iam mudando as regras, e evoluindo o futebol, para não deixar na mesmice, entendeu? E no ano de 1897, uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians fez uma excursão fora da Europa para, vamos dizer assim, mostrar o futebol em diversas partes do mundo, porque isso era uma novidade. E em 1888 foi fundada a Football League, com o objetivo de organizar torneios e campeonatos internacionais. E no ano de 1904 foi criada a FIFA, aí que organiza até hoje o futebol em todo o mundo. É a FIFA que organiza os grandes campeonatos de seleções, Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, e ela também organiza o campeonato de clubes, como Libertadores, Copa da UEFA, Liga dos Campeões, Copa Sul-Americana e entre outros. Agora vamos falar da história do futebol no Brasil. Vou falar o nome de um cara que, para quem ama o futebol, tem que agradecer ele 100%, chamado Charles Miller. Esse cara, ele trouxe o futebol para o Brasil. E graças a eles que o Brasil hoje em dia tem 5 Copas, entendeu? Tem vários jogadores sensacionais por causa desse cara, entendeu? Ele nasceu no bairro paulistano do Brás. E ele viajou para a Inglaterra aos 9 anos de idade para estudar. Só que lá ele tomou contato com o futebol. E ao retornar ao Brasil em 1894, ele trouxe na sua bagagem a primeira bola de futebol no Brasil e um conjunto de regras. E, podemos considerar que ele foi o precursor do futebol no Brasil. Porque ele foi o primeiro a trazer uma bola e um conjunto de regras. Ele mostrou para o Brasil o que era esse esporte, que estava revolucionando o mundo nessa época, que era uma novidade muito espetacular nessa época. O primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizado em 15 de abril de 1895, entre funcionários de empresas inglesas e que também atuavam em São Paulo. Os funcionários dessas equipes também eram de origem inglesa. E este jogo foi entre funcionários de companhia de gás versus CIA Ferroviária São Paulo Railway. O primeiro time a se formar no Brasil foi o São Paulo Atlético, fundado em 13 de maio de 1888. E no início o futebol era praticado apenas por pessoas de elite, sendo vedada a participação de negros em time de futebol nessa época. Porque tinha muito preconceito aqui no Brasil, e também os negros eram considerados escravos e muitas outras coisas também afetavam. E em 1950 a Copa do Mundo foi realizada no Brasil. Enfim, pessoal, essa é a história do futebol. Eu vou deixar o link do site que eu encontrei esses dados aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Se vocês quiserem dar uma procurada, saber mais sobre isso também e tal. E se caso você achar algo que foi interessante e tal, pode colocar nos comentários que eu vou dar uma olhada também, beleza? E, esse futebol, ele começou de um jeito muito violento, até lá nos maias, os incas e os astecas, por causa de conflitos armados, guerras e etc. E se tornou um mágico que encantou muita gente, encanta até hoje muita gente, mundialmente. Porque olha a UEFA Champions League aí, olha a Copa do Mundo, o quanto é bonito você ver um futebol na Copa do Mundo, na UEFA Champions League, entendeu? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, beleza? E se você já é inscrito no canal, compartilhe esse vídeo para o seu amigo, que ele tá bem interessante, vem com as informações muito boas, muito top, sobre o melhor esporte do mundo. E até o próximo vídeo, valeu, falou!